Coaching. Atua também como palestrante e conferencista em assuntos como liderança e coaching, desenvolvimento de equipes. É professor de graduação e pós-graduação nos estados de Goiás, Minas Gerais, Escola Senai, Escola Senac, Unicad, além de desenvolvimento de treinamentos e consultoria em diversas empresas de Berlândia. Convidamos para proferir a palestra Liderança por Administração, o senhor Rogério Mesquita. Boa noite, pessoal. Para mim é uma satisfação enorme estar novamente aqui no Fórum de Gestão Empresarial, visto que o ano passado nós estivemos aqui. E também, para mim, uma satisfação muito grande voltar à cidade de Uberlândia. Quinta-feira passada nós estávamos na Politécnica. Tem alguém da Politécnica aqui? Na quinta-feira passada nós estivemos na Politécnica na semana de administração. E hoje eu quero trazer um tema para vocês bem interessante: liderando por admiração. Muitas vezes, quando nós falamos sobre liderança, nós gostamos muito das técnicas, das teorias, mas o que faz a diferença para se tornar um líder por admiração? Faz a diferença é o seu comportamento, é a sua atitude que vai fazer a diferença para você se tornar um líder por admiração e não um líder por medo. A liderança por medo, ela traz resultados, sim ou não? Sim, ela traz resultados, porém ela só traz resultados a curto prazo. Logo começa a se desenvolver um modelo de sobrevivência dentro da empresa. E esse modelo de sobrevivência, o que acontece? Você faz ou você é excluído. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ali, você não tenta se superar. Você tenta superar os outros para garantir o seu lugar. E isso é ruim a médio e longo prazo. Por isso que a liderança por medo, por mais que não pareça, ela traz resultados, porém mais curtos, uma durabilidade menor. Já a liderança por admiração, ela traz resultados a médio e longo prazo. Porque às vezes no início, como nós enquanto liderados não estamos acostumados com a forma de liderar por admiração, porque infelizmente nós somos muitas vezes liderados por medo, aí nós somos chefiados, nós não somos liderados, nós somos chefiados. Por isso que quando acontece algo diferente, uma mudança cultural no estilo de liderança, às vezes nós nos assustamos. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. O primeiro ponto é a gente se conhecer. A gente conhecer o que realmente nós queremos, quais são os nossos objetivos como líderes, conhecer nossas equipes, ter um controle sobre tudo isso. E hoje nós vamos falar aqui rapidamente sobre o que é isso. Ok? Tranquilos? Então essa é a nossa pauta de hoje. E a gente vai encerrar falando uma pergunta que eu gosto sempre de deixar alguma reflexão. Porque eu sempre falo para as pessoas, quando eu estou aqui à frente, às vezes você vai falar, palestrante motivacional, isso não dá nada. Eu não sou palestrante motivacional. O meu papel quando eu estou aqui, seja em sala de aula, sala de treinamento ou auditórios para palestra, o meu papel não é motivar. O meu papel é instigar, é mexer com o seu comportamento. É às vezes te perguntar por que você faz o que você faz e porque muitas vezes você deixa de fazer o que realmente precisa ser feito. E eu tenho certeza que você vai sair por essas portas refletindo sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Muitas vezes você não vai acreditar, você não vai aceitar, mas tenho certeza que a ficha vai cair em determinado momento. E ela vai cair. Eu espero que ela caia o mais rápido, porque todos nós queremos ser líderes. Ou quem aqui está satisfeito com o seu cargo na empresa e não quer ocupar um cargo de liderança? Quem aqui está satisfeito com uma forma que lidera até mesmo a sua própria vida? Será que você é líder da sua própria vida? Como que eu vou liderar pessoas se eu não lidero eu enquanto pessoa? Por isso que nós temos que entender. E hoje aqui a gente vai falar. Eu gosto muito dessa
seguinte, ficou um pouco ruim. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos sonhos. Nós queremos acreditar que no fundo temos um dom especial, que somos capazes de fazer a diferença, que podemos tocar os outros de modo especial e que podemos fazer do mundo um lugar melhor. Quem tem esse sonho, levanta a mão. Quem tem esse dom especial, levanta a mão. Todos nós temos esse dom especial. O que acontece é que muitas vezes é objetivos, é foco, é direcionamento, e muitas vezes nós não conhecemos e não sabemos que temos esse dom especial. Orson Marden, em um dos seus livros, ele nos diz o seguinte: se o ser humano descobrisse o potencial que ele tem dentro de si, ele ficaria assustado com o que ele é capaz de fazer. Você precisa se conhecer, você precisa se liderar para ser líder com admiração. Será que o seu estilo de liderança na sua casa é admirado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu esposo? Será que já parou para pensar? Será que as pessoas enxergam em você este dom especial de fazer a diferença e tocar os outros para fazer do mundo um mundo melhor? Porque você só vai fazer do mundo um lugar melhor se você for líder. Você souber persuadir, souber vender a sua ideia. E o primeiro passo para que nós possamos ser líderes por admiração, eu te faço essa pergunta: quem é você? Quem é você? Você já parou para pensar quem é você? E o interessante é que quando eu faço essa pergunta, qual é a resposta? Eu sou o Rogério Mesquita, eu sou o Cláudio, eu sou a Renata. Ok, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Lembra ali que nós queremos ter um dom especial para fazer a diferença na vida das pessoas? E quando você se conhece, você conhece esse diferencial. Quando eu te pergunto quem é você, eu quero saber o que você faz de diferente dos outros que fazem o que você faz. O que você quer fazer enquanto líder de diferente dos outros líderes que você conhece? O que você quer fazer de diferente que tem impacto positivo na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor? Como que você vai liderar por admiração se você não causa impacto positivo nas pessoas? E aí eu trouxe uma ferramentazinha básica para você se conhecer. Uma ferramentazinha básica que vai fazer com que você descubra o seu dom especial, com que você faça a diferença na vida das pessoas, com que você faça do mundo um mundo melhor e que, acima de tudo, você seja uma pessoa melhor. E aí eu te faço outra pergunta. Você sabe fofar? Quem sabe fofar, levante a mão. Pessoal, eu vou abrir um parêntese aqui, mas não é como a gente diz lá em catalão, sou de catalão, eu não quero contar papo. Eu quero dizer a verdade para vocês. Eu fofo 3 vezes por dia. Minha esposa está lá na porta e não me deixa mentir. A cara de felicidade dela. Eu fofo 3 vezes por dia. Por isso que eu sou um líder, cara. Eu faço a diferença na vida das pessoas e sei disso. E eu faço a diferença também na minha vida, porque eu aprendi a fofar. Eu só tenho um pesar na minha vida. Eu aprendi a fofar com 26 anos. Se eu tivesse aprendido a fofar com 15, hoje eu seria o presidente do Brasil, com certeza. Porque milhares de portas se abriram depois que eu fofei.
Aí eu estava na Politécnica semana passada, aí tinha um menino na frente e falou assim, então fiquei na mão. Pessoal, brincadeiras à parte, saber fofar é nada mais, nada menos que uma introspecção, para você se conhecer, saber a fundo realmente quem é você, onde você faz a diferença e o que faz de diferente dos outros que fazem o que você faz. Porque quando você fofa, você descobre quais são os seus pontos. Quais são os seus pontos? Fortes. Qual é o seu diferencial? E quando você descobre isso, você cria oportunidades. Você não fica esperando oportunidades. Porque quando você conhece o que você faz de melhor, aí sim está a sua oportunidade. Mas infelizmente, nós damos muita ênfase para os nossos pontos fracos. E eles são ameaças e riscos na nossa vida. Por que nós damos mais ênfase para os pontos fracos, para os pontos negativos? Infelizmente, porque nós somos criados para ser coitadinhos. E como que nós vamos ser líderes se fazendo de coitadinho? Porque o líder ele tem que ter uma postura de líder. O pelotão anda na marcha do comandante. Se for um líderzinho meia boca, borocochô, como é que vai ser a equipe? Meia boca, borocochô, mais ou menos. Você quer ver líder mais ou menos, chefe mais ou menos, ficar grilado? É quando você fala para ele assim, a equipe é a cara do líder. Se ele for bom, ele fala, realmente. Se ele for ruim, ele avança em você. Não tem esse camada de vagabundo, esse cara fala, não é minha cara não. Mas quem desenvolve? Quem dá oportunidade de desenvolvimento para eles? Você enquanto líder. E no final eu vou deixar uma pergunta que vai valer muito sobre isso que a gente está falando agora. Então, brincadeiras à parte, para você ser um líder com admiração, você tem que saber fofar. Aprenda a fofar. Fofe 3 vezes por dia. E quanto mais você se conhecer, melhor você vai conhecer as pessoas, porque o líder, ele tem que conhecer da sua empresa, conhecer do seu produto, conhecer do seu serviço, mas acima de tudo, ele tem que conhecer de pessoas, porque ele lidera pessoas. E a primeira pessoa que ele tem que conhecer é ele mesmo. Mas só que muitas vezes nós nos conhecemos e não sabemos que tipo de líder nós queremos ser. A bibliografia clássica da administração nos mostra 3 tipos de líderes. Quais são eles? Líder democrático, o líder autocrático e o líder liberal. Autocrático, democrático e liberal. Qual é o melhor estilo de liderança? Quem acha que é o autocrático, levanta a mão. Quem acha que é o democrático, levanta a mão. Quem acha que o estilo de liderança maior que tem melhor é o líder liberal, levanta a mão. Tem gente que não está achando nada. E eu te pergunto, como é que essas pessoas que estão nem sabendo que tipo de líder quer ser? Lembra que eu falei que muitos de nós não sabem nem que tipo de líder você quer ser? Tenha posicionamento. O líder, ele não tem que ser somente autocrático, ele não tem que ser somente democrático, ele não tem que ser somente liberal. O líder, ele tem que ser justo. O líder, ele tem que ser justo. O líder, ele tem que saber a situação. Ele tem que saber onde ele tem que atuar com autoridade, onde ele tem que atuar com democracia e onde ele tem que ser liberal. E ele só faz isso quando ele é líder por admiração. Então nós precisamos ser líderes justos, firmes, fortes. Para com esse negócio que para ser líder tem que ser gente boa. Para ser liderado por admiração tem que ficar passando a mão na cabeça dos outros. Não. Você tem que ser justo. Então o estilo, o tipo de líder que você tem que ser é o líder justo. E não apenas o líder autocrático, ou só o líder liberal ou democrático. Porque tem momentos que não dá para ouvir a galera. Tem momentos que vem tarefas, ações acima do que a gente tinha planejado, e aí precisa ser autoritário. Mas você sendo autoritário com a educação, existe uma diferença de ser autoritário e de ser bruto, sem educação. E quando você é líder por admiração, as pessoas te compreendem quando você está sendo autoritário e não sem educação. Tranquilos até aqui, pessoal? A gente está dando uma aceleradinha por causa do time, mas vamos lá. Outra coisa que eu preciso saber, quais são os seus medos? Porque eu já ouvi de muitas pessoas que, como a gente
gente trabalha com coach, as empresas nos procuram para transição de líderes. E às vezes elas colocam líderes ou prospect de líderes para que a gente possa trabalhar, e muitos chegam na nossa frente, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: eu estou com medo, eu não estou preparado para ser líder. E muitos chegam ao extremo de falar o seguinte: olha, pastor Rogério, a gente vai fazer o trabalho de coach, mas você já pode adiantar que eu não quero ser líder. Deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, que ninguém me incomoda. Se eu for líder, as coisas derem errado, eu vou perder o meu emprego. E aí vem para aquele papo mais ou menos, né? Aí eu tenho um carro financiado, eu tenho uma casa para pagar. Se eu perder esse emprego aqui, eu estou ferrado. E aí, como você vai ser líder? Como você vai crescer? Se você não se conhece, se você não acredita. Quais são os seus medos? Napoleão Hill, em um dos seus livros, chamado A Lei do Triunfo, ele diz o seguinte: existem alguns medos que assolam a humanidade e assolam também nós, enquanto pessoas que queremos ser líderes. Quais são os medos? Medo da morte, medo da doença, medo da velhice, medo de ficar só, medo da pobreza. Estes são 5 dos maiores medos que assolam a humanidade, segundo Napoleão Hill, em seu livro A Lei do Triunfo. Mas sabe qual é o maior medo que atrapalha você de ser líder? Quem respondeu para mim que vai ganhar um DVD? Qual medo? Não é o medo do... Já vou pegar aqui para vocês. Não, tudo isso vai culminar no medo que nós estamos falando. Medo da namorada. Então quem falar o medo, quem vai ganhar o DVD Líder Coach Liderando, com a admiração que a gente está vendendo ali por fora, ele pela internet é R$30. O professor Cláudio falou: Rogério, dá um desconto de 50%, faz a 15%. Eu falei para ele: não vou fazer isso não, professor Cláudio. Ele olhou assim, né? Eu falei assim: como é um evento grandioso e que o senhor tem uma ascendência muito grande sobre as pessoas, esse DVD vai ser promocional, mas bem promocional, a R$10. No final podem procurar a Luciana e o Jesus lá, R$10. Mas quem acertar qual é o maior medo que nós temos e que atrapalha as pessoas de serem verdadeiros líderes, já vem agora. Medo de arriscar. Tudo isso dá o nome do líder. Tudo isso que vocês estão falando, perdão, o medo, o nome do medo. Dá isso. Dá no medo que eu estou querendo aqui. Começa com C. Sucesso. Oi? Medo com C, gente. C. Sem ser cedilha. C. Fechou? 1, 2, 3. D. Medo da crítica. É o medo que mais arrebenta todos nós de nos tornarmos líderes. Porque todos nós temos medo da crítica. Nós não temos medo da nossa capacidade. Nós temos medo do que os outros vão falar sobre as nossas ideias e nossos projetos. Quer ver um negócio? A gente tem medo da crítica de dar errado. Aí eu não vou fazer. Você tem uma ideia boa, por que você não coloca em casa? Ah, pessoal, se eu fizer isso, der errado, eles vão virar para mim e falar assim: tá vendo? Falei para você não mexer com isso aí, ia se ferrar. Mas eu peguei e falei assim: não, mas quando você tem uma ideia boa, por que você não coloca em prática? Você sabe que tem 99,9% de chance da probabilidade de dar certo. Você não coloca. Ah, Rogério, vai que eu coloco. Dá certo, eles viram para mim e falam assim: puxa saco, tá querendo aparecer, né? Quantos de nós aqui já tivemos N ideias e não as colocamos em prática, medo do que os outros vão falar? Vença seus medos. Vença seus medos. O medo da perda é muito maior que o desejo de ganhar. Por isso que nós nos entregamos ao medo. Por isso que nós não encaramos e colocamos de verdade aquilo que nós estamos preparados. E muitas vezes não acreditamos que nós temos esse potencial. Acredite no seu potencial e faça acontecer. Acredite que você está preparado, está capacitado para ser um líder por admiração. Mude isso. Faça com que o desejo de ganhar seja maior do que o medo da perda. Lembra
eu não quero ser líder, senão eu vou perder o emprego. Está vendo que o medo de perder é maior que o desejo de ganhar? E você conhece isso na sua empresa? Pessoas desse jeito na sua rua, na sua casa, na própria faculdade. São pessoas que não estão fazendo mal somente a elas. O nosso vice-presidente da Câmara falou aqui, ó, essas pessoas, quando elas se omitem, elas deixam de fazer uma Uberlândia melhor, elas deixam de fazer uma Minas Gerais melhor, e elas deixam de fazer um Brasil melhor. E hoje, para ser uma Uberlândia melhor, uma Minas melhor, um Brasil melhor, nós precisamos de líderes, pessoas que tenham coragem de pôr a cara para bater, pessoas que tenham coragem de descobrir o seu potencial e ter a atitude de colocá-los em prática. Mas muitas vezes nós ficamos escondidos de trás da mesa. Nós achamos muito mais fácil ficar na arquibancada xingando o jogador do que descer lá e bater o pênalti. Nós achamos muito mais cômodo estar sentado assistindo um filme do que ser o próprio ator principal da nossa própria vida. E para você ser líder por admiração, tenha coragem. E para isso nós precisamos mudar nossas crenças limitadoras. Crenças limitadoras são aquelas que nos ensinaram desde criança. Isso não é para você. Se isso fosse bom, alguém já teria feito. Já viu isso na empresa? Você chega com uma ideia e seu chefe fala assim: está achando que você reinventou a roda? Se isso fosse bom, alguém já teria feito. Mude suas crenças limitantes. Pare de aceitar essas héteros sugestões que só te põem para baixo. Turbine a sua autoestima. Você é responsável pela sua carreira. E você é responsável por turbinar a sua autoestima. Porque é fácil alguém apoiar nas suas ideias, sim ou não? E destruir as suas ideias. E quem é responsável pela sua carreira? Então tome conta dela. Tome conta dela. Robert Diltz nos diz o seguinte, e aí eu faço depois uma analogia. Ele fala em um dos seus livros sobre ressignificação, que é mudança de crenças limitantes. Ele fala o seguinte: a sua mente está aí para ser guiada. Você ou alguém vai guiá-la. E eu faço essa analogia com a sua vida profissional. Ela está aí para ser guiada. Você ou alguém vai guiá-la. Por isso você tem que mudar as suas crenças limitantes. E por isso você tem que começar a ter controle emocional, físico, financeiro, de relacionamento e de tempo. O líder de verdade, ele tem todo esse controle emocional, não ser só nervoso também, porque quando a gente fala de controle emocional, as pessoas só pensam na raiva, mas a euforia excessiva, ela também atrapalha. Controle físico, já pensou você chegar para liderar uma equipe? Bom dia, pessoal, tudo bem? Segunda-feira, não tem nenhum feriado esse fim de semana. E meta para bater, gente. O povo lá de cima está louco. Ele tem que ter uma postura de líder. Ele tem que ter firmeza até mesmo na sua linguagem corporal. Pessoal, vamos lá que o negócio está bom. Hoje nós vamos bater esse trem. A sua linguagem corporal tem que ser congruente com aquilo que você fala. É por isso que nós temos que aprender a fazer perguntas poderosas. O líder com admiração, ele faz pergunta que instiga o seu colaborador a se desenvolver. Ele faz pergunta não que destrói, mas sim constrói aquele desenvolvimento. Mas sabe por que muitos líderes não fazem perguntas poderosas e só fazem perguntas destrutivas? Medo da equipe tomar o lugar dele. Uma vez eu estava dando um curso para Camargo Correia e eu aprendi um termo bem interessante. Ele falou assim: olha, professores, eles têm medo de ensinar porque fica com medo da gente comer a marmita deles. Comer a marmita, velho. Não, comer a marmita é tomar o lugar deles. E quando você faz perguntas poderosas, você instiga as pessoas a buscarem a resposta. Você não dá a resposta para eles. E quando, dentro do DVD Líder Coach, a gente fala sobre isso. Por que alguns líderes não, quando alguém traz algum problema, ele já resolve logo de cara?
Você fala assim, mas eu resolvo logo de cara que eu já me vejo livre daquele colaborador. Mas isso é o efeito bumerangue. Você resolve, joga ele fora, ele vai lá na frente, não tem um problema, o que acontece? Ele volta. O líder ele tem que desenvolver a equipe. Lembra? O líder por admiração é de médio a longo prazo. Aí você tem equipe. O líder não é isso não é um termo pesado. O líder por admiração, ele tem a sua equipe na mão. Ele faz com que você faça as coisas e no final você termina de fazer aquilo e fala assim, nem se meu pai tivesse pedido eu tinha feito, pensou, eu fiz, você levou mesmo. Por quê? É porque ele tem a equipe na mão. Ele sabe fazer perguntas poderosas. Ele tem um vocabulário de sucesso. Ele sabe falar palavras positivas, mas infelizmente a maioria dos líderes não tem um vocabulário de sucesso. Quantos líderes, no momento de falta de controle emocional, se utilizam das palavras de baixo calão? FDP, TNC, VSF. Vocês não ouviram essas palavras completas, sim ou não? O que é isso? É o vocabulário do líder. Quando o cara vai ser um líder de sucesso, se o vocabulário dele só descreve emoções negativas, só coloca as pessoas para baixo, como que pessoas dessa forma serão líderes por admiração? Aí são os líderes por medo. Por medo. Infelizmente a maioria é assim. Poder do entusiasmo. Seu líder, ele te incita a ação para cumprir uma determinada tarefa. Quando ele fala, ele transmite confiança, ele transmite energia, porque tem dois tipos de líder que trazem energia, a energia da luz, por exemplo. O líder de verdade é aquele que ilumina o ambiente quando entra. O chefe rabugento ilumina quando sai. O líder por admiração, ele ilumina o ambiente quando ele entra. O chefe rabugento ilumina quando ele sai. Pare para pensar que tipo de líder é você. Que luz você está levando ou deixando. Preste muita atenção nisso. Uma outra coisa que eu quero dizer. Muita gente fala sobre líder, liderança, aquela coisa toda. A gente está chegando na nossa parte final. O que é liderança? É isso e aquilo. Na minha concepção, sabe o que é liderança? Liderança, abre aspas, é a arte de extrair tudo de positivo que o seu colaborador tem, congruente e direcionado para a tarefa que precisa ser realizada. Fecha aspas. É fazer com que o seu colaborador dê tudo de positivo para a conclusão daquela tarefa ou função que você, enquanto líder, delegou. Mas qual é o maior desafio da liderança? Alinhar objetivos organizacionais com objetivos individuais. Por quê? Quais são os objetivos organizacionais? O que as empresas querem? Lucro, participação no mercado, diminuição de custos, longevidade, produtos de melhor qualidade. Estes são os objetivos da empresa. E quais são os objetivos dos indivíduos? Salários, respeito, oportunidade de crescimento, segurança no trabalho. Não é segurança de estabilidade, é segurança que você vá, realize seu trabalho e volte para casa com e em segurança. Então tudo isso nós temos esses objetivos. Mas como que eu vou fazer se a empresa quer crescer e o meu colaborador está estagnado? Como que eu vou fazer com o contrário? A minha empresa está estagnada e eu tenho um colaborador que está no gás. Para mim esse é o maior desafio da liderança. A gente poderia aprofundar isso aqui em um outro momento, porque esse aqui merece um estudo bem aprofundado para mostrar que esse é o maior desafio e como nós vamos fazer para alinhar esses desafios. Dentro da liderança com admiração, esse é o chefe. Essa é a cabeça de um chefe. Então, para preencher isso aí, nós fazemos algumas coisas que o líder com admiração precisa ter. Primeiro, ele precisa ter QI. O que é QI? Não. Consciente de inteligência. Para ser líder por admiração, você tem que ter conhecimento. Conhecimento do seu produto
do seu serviço, da sua empresa e conhecimento de pessoas. Também tem que ter QE. O que é o QE? Coeficiente emocional. Você tem que aprender a lidar com as suas emoções e com a emoção das pessoas. É muito importante você saber lidar com a emoção das pessoas. E também nós temos que ter um QP. Que porcaria é essa? O que é o QP? Coeficiente de persuasão. Você, enquanto líder, tem que saber persuadir e não manipular. Existe uma diferença entre persuadir, que é a situação do ganha-ganha, e a do manipular, que é você só tirar proveito da situação. E o líder de verdade, ele tem esses 3 QIs: QI, QP e QE. Ok, pessoal? Tranquilos? Para encerrar, quero trazer para vocês os 5 Cs do líder. O primeiro, caráter. Seja uma pessoa equilibrada, dentro e fora da empresa. Rogério, eu estou no meu happy hour, eu posso beber, posso xingar, posso falar o que eu quiser. Você é espelho a todo momento. Você, enquanto líder, como você vai xingar perto da sua filha? Como você vai xingar perto do seu colega? Como você vai xingar ou vai fazer coisas erradas e amanhã ou depois? Que cara que você tem para cobrar da sua equipe? Então, você precisa ter caráter, você precisa ter competência, porque se você não for líder por competência, você fica em determinado prazo, depois a equipe te tira. Isso é óbvio. Acabou a empresa que coloca o cara e fala, ele vai ficar aqui para sempre. Não, se não der resultado, está fora. E para dar resultado, o líder tem que ser líder por admiração. Você tem que ter confiança. Confiança em si, confiança na sua equipe e confiança na sua equipe. Você tem que ter credibilidade. Simples. E você tem que ter congruência. Com tudo isso aqui, ó. O que você fala, o que você sabe, o que você faz, o que você observa. Tem que ter essa congruência. E por isso, eu deixo essa pergunta para vocês. A sua equipe que você lidera, ou equipe que você faz parte, ela se desenvolve ou cumpre ordens? A equipe que você lidera, ou onde você é liderado, ela se desenvolve ou cumpre ordem? A minha maior escola de liderança está aqui, ó. A minha família. Cada dia mais eu aprendo a ser líder com a minha esposa, a ser líder com a minha filha. Eu valorizo muito a família, e para mim é a maior escola de liderança que nós temos. Não só de liderança, pode bater palma quem gostou. Tudo que acontece lá fora é falta de liderança dentro da família. Ou tudo que acontece de positivo lá fora é porque você é um bom líder dentro da sua família. Seja você, qual grau você tenha dentro da sua família, como pai, como mãe, como filho, como irmão, qualquer que seja, seja líder. Porque se você conseguir ser um líder por admiração, aí sim você vai chegar ao nível de excelência como pessoa e excelência como profissional. Eu quero aqui muito agradecer ao professor Cláudio pela confiança no nosso trabalho e pela beleza e grandeza desse evento, que ele está rompendo barreiras. O professor falou que deu 1.000, 1.500, espere que o ano que vem eu tenho certeza que é no mínimo 2.500 pessoas, porque cada vez mais esse evento tem tomado uma grandeza profissional, uma grandeza organizacional imensa. E eu rodo o Brasil inteiro vendo eventos. Professor, parabéns. Me sinto muito honrado em ser seu amigo. Agradecer também meu amigo, o professor Tarcísio, que é o meu irmão que eu tenho aqui em Uberlândia, um cara que eu admiro muito, que eu gosto muito. Quero agradecer a minha equipe que está aqui, Marcos Bruno, Lulu, Jesus, Luciana, minha esposa. Eu queria uma salva de palmas para eles, que sem eles eu não. Você que faz parte da minha história, porque essa data ela vai ficar marcada, ela está gravada, ela vai ficar marcada, mas acima de tudo, por deixarem eu fazer parte da história de vocês. Nesse momento eu quero pedir que o grande arquiteto do universo, o líder dos líderes, Deus,
abençoe cada vez mais seus projetos pessoais e profissionais. Mas tenha projetos, porque Ele está aí para abençoar, e eu sou uma prova disso. Saí lá de Catalão e hoje rodo o Brasil todo. Muito obrigado e espero vê-los em breve. Valeu demais! Obrigado, professor. Chamamos o coordenador Cláudio.